Olá, eu sou Elizabeth Natter, psicóloga de família e relacionamentos. Também sou psicopedagoga, com foco em aprendizagem infantil. Hoje quero falar um pouquinho com você um assunto que permeia todas as idades: criança, adolescente, jovens, adultos e idosos. São as relações conflitantes entre eles, nos seus pares ou não, mas essas relações que são geradas por conflitos. Algumas pessoas, não sei você, mas algumas pessoas têm uma tendência a atribuir ao outro aquilo que acomete a ela como sendo algo não tão bom. Então culpabiliza, responsabiliza aquele outro e a partir daí a relação com esse outro se torna conflitante. Entendendo um pouquinho mais o que é um conflito, ele tem uma sugestão em que se pressupõe que situações são contrárias, ou seja, quando tem uma relação interpessoal, alguém pensa de uma maneira, esse outro alguém pensa de outra maneira, para uma mesma situação, às vezes para resolver um determinado problema, o mesmo problema, só que com pontos de vistas diferentes. E isso pode levar, sim, ao conflito entre as pessoas que estão ali envolvidas. Isso é fácil? Não. A vivência de conflito não é algo fácil. A vivência de conflito é algo realmente desgastante. Alguns conflitos, assim, do cotidiano, que a gente até poderia, talvez, intitular aqui como um pouco mais simplistas, eles às vezes podem ser relevados ou resolvidos assim de uma maneira até um pouco mais leve, rápida, porque caminha. Outros conflitos são maiores e eles não podem passar por uma decisão de tardá-los na sua resolução, porque o tardar pode ser algo tão prejudicial para quem está vivendo esse conflito, levando a pessoa às vezes a ter uma crise, um descontrole, algo que não é benéfico para a vida dela. Então, o que fazer nessa situação? Suponhamos nesse exemplo que eu vou dar aqui, há um caminho a ser seguido e a ideia é, em função de um horário para um determinado evento, chegar o mais rápido possível. A pessoa A diz, vamos pela direita. A pessoa B diz, vamos pela esquerda. E são duas pessoas ali tentando resolver uma situação e ainda com uma determinada urgência chegar em tempo hábil e assistir talvez um espetáculo que estava programado. Em não chegando a um acordo, a tendência é que um debate vá surgindo e outras questões internas possam também aparecer nessa troca, de tal forma que ceder ou rever ou repensar e principalmente ouvir o outro vai por um caminho. Ah, não, dessa vez eu vou bater o pé firme, eu vou continuar aqui no meu posicionamento. O outro, talvez da mesma maneira, também prossiga com tudo isso. E o tempo corre, a situação do ambiente fica insustentável e a gente pode dizer que aqui há uma conotação de tensão, possível agressividade e inclusive tornar o ambiente insuportável. Vale relembrar que o conflito pode ser passado por uma conotação positiva, quando ele fala de opa, tem algo, um sensor, tem uma situação ocorrendo. E a outra, melhor ainda, possibilidades de poder fazer com que haja uma resolução, uma solução para o conflito que está existindo. Qual seria talvez então a melhor medida? É aquela que não pende nem para um lado e nem para o outro. Ela tem uma posição pautada assim na realidade e na coerência. Nesse exemplo que eu dei a vocês, qual deveria ser talvez a melhor medida? Verificar a quilometragem, pegar talvez um Google e perceber se o caminho para a direita está com um fluxo de trânsito melhor ou para a esquerda. Chegar a uma ação que às vezes não passa por uma das duas pessoas que ali estão, mas sim por uma terceira posição e opinião que é talvez mais neutra e que está realmente em condição de resolver.
Nós temos, às vezes, até alguns profissionais que são habilitados para isso. Eu vou falar aqui do mediador de conflitos. Exatamente, ele tem sido um dos profissionais que tem trazido resoluções em diversos casos, casos de condomínio, casos de partilhas de bens, casos em gerais. Eles têm trabalhado com a mediação, porque pauta por eles uma ação que é onde habita talvez a solução do conflito. E é um posicionamento, uma forma que eu vejo, que é no bom senso. Mas bom senso precisa ser trabalhado e desenvolvido. O meu bom senso não é talvez o mesmo que o seu, né? E assim sucessivamente. Como que a gente caminha com bom senso para o bem comum? Quando entendemos que aquelas ações não atendem apenas uma e única e exclusivamente pessoa ou necessidade, e sim uma situação em que a solução daquele conflito vai gerar um bem-estar para todos. Esse mediador de conflitos, então, ele vai fazer com que haja uma percepção, às vezes até sobre aquele que está com uma dificuldade maior em resolver a questão, possa estar passando também por um conflito interno, um conflito pessoal. Isso acontece bastante e nos consultórios e nos ambientes nós conseguimos perceber tudo isso e conduzir para que essa questão que surge no interior da pessoa, que a leva a não ter um diálogo profundo com o outro, busque o entendimento primeiro consigo mesmo do que está passando e consiga sim manter suas relações de maneira mais saudável, mais equilibrada. Gandhi já dizia, e isso faz uma grande referência aqui, né? Pauta bem o nosso diálogo aqui. Ele dizia que uma pessoa em guerra com si mesma está em guerra com o mundo. Então, aquilo que está habitando no interior daquela pessoa conflitante está fluindo nos seus atos, na sua forma de tentar resolver algo e não tem uma grande felicidade. O conflito, então, ele tem uma grande caminhada se aquele que está naquele momento passando por isso desejar a solução. E a solução nem sempre será a da própria pessoa. E isso não é um erro, isso não fala sobre fragilidade e também não fala sobre descartar todas as outras questões favoráveis que essa pessoa tenha feito, independentemente da grandeza das realizações daquela pessoa. O que acontece é denotar e perceber que todos nós temos alguns momentos em que não conseguimos ter a certeza sobre tudo. Sendo assim, isso não é uma fragilidade que coloca o indivíduo como menor-valia. Ao contrário, coloca ele numa percepção que se em algum momento ele não estiver certo, se em algum momento ele até cair, ele levanta e fica em pé de novo. Vamos evitar o conflito e vamos conseguir resolver o conflito. Primeiro aquele que está em nós, e aí nós conseguimos também caminhar nas relações com os outros. Pense nisso.